Estamos no ar através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, iniciando mais um programa Palavra Ética, que está acessível também em outros meios através da internet. Hoje, para refletir com você a partir da Carta aos Gálatas, que será o assunto do mês da Bíblia, agora em setembro. Que tipo de fé o apóstolo Paulo considera fé libertadora? A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou. Em setembro de 2021, nos 50 anos do mês da Bíblia, refletiremos a partir da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, escrita em meados da década de 50 do primeiro século da era cristã. Que tipo de fé o apóstolo Paulo defende com intrepidez? O que ele refuta como falso evangelho? Paulo é elo vivo de um movimento comunitário de resistência aos ataques de falsos irmãos que estão deturpando o evangelho de Jesus Cristo no meio das primeiras comunidades cristãs, na periferia do violentador e superexplorador Império Romano. Diz o apóstolo Paulo: eu e todos os irmãos que estão comigo são os autores da carta aos Gálatas. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus Cristo não quis nos tirar do mundo, mas do mundo mau, ou seja, de um mundo com relações sociais escravocratas e alienadoras. Paulo abomina a ideia de vários evangelhos, como se fosse possível moldar o evangelho de Jesus Cristo segundo interesses de classe e domesticá-lo para justificar posturas hipócritas e cúmplices de relações de opressão. As comunidades cristãs não podem se reduzir a um grande guarda-chuva que abriga gregos e troianos, opressores e oprimidos, cada uma com o tipo de religiosidade que lhe agrada. Esse relativismo é execrado pelo apóstolo Paulo. De forma enfática, ele afirma: não existe outro evangelho, além do de Jesus Cristo, revelado a ele nas entranhas das relações humanas conflituosas. Maldito quem anunciar a vocês um evangelho diferente do que anunciamos. Paulo faz perguntas inquietantes. Busco a aprovação dos homens ou de Deus? Procuro agradar aos homens? É claro que aqui Paulo não se refere a todo e qualquer homem, toda e qualquer pessoa, mas certamente não busca a aprovação dos homens de poder, dos que sustentam e reproduzem relações sociais escravocratas. Paulo também não aceita adocicar o evangelho de Jesus Cristo para agradar aos homens, seja os que estão no poder, seja o povão alienado e escravizado. Paulo não abre mão da verdade porque sabe que a verdade dói, mas liberta. Será que me tornei inimigo só porque lhes disse a verdade? Quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Pergunta o apóstolo Paulo. Lamentavelmente, muitas pessoas, para manter as amizades aparentes, preferem não dizer a verdade que precisa ser dita. Fazem política da boa vizinhança, se omitem e se tornam cúmplices ao não refutar mentiras, fake news, se precavendo para não melindrar relações de amizade hipócrita. Paulo não se pauta por esse caminho cômodo, mas estúpido e reprodutor de mentiras que corroem as relações sociais, deixando imperar mentiras. Paulo é autêntico e exige autenticidade nas relações humanas como condição sine qua non para se colocar em prática o evangelho
de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se entende como servo de Cristo, que é servo de Deus. Mas como Jesus Cristo se tornou servo de Deus? Diz certo tipo de senso comum que Jesus Cristo é servo de Deus, porque morreu por nossos pecados para nos salvar. Há pessoas ingênuas que exclamam: que bom que Jesus morreu para nos salvar. Como compreender tal afirmação? Temos que fazer algumas perguntas interpelantes. Como é possível que Deus aceite uma vítima no lugar de outro transgressor? É justo um transgredir e outro ser punido? Como é possível que Deus possa aceitar os sacrifícios enquanto tais e justificar relações humanas que ferem a aliança com Deus? Admitir que em um rito está o poder de substituir uma relação humana real contribui para quê? Admitir isso não seria dar um jeitinho para driblar a eventual ira de Deus? Não seria tentar barganhar com Deus para se salvar? O Deus no qual acreditamos, Deus solidário e libertador, Deus da vida e da liberdade de todos e todas, não é sádico e nem masoquista. Mas Jesus ter doado sua vida por nós não substitui a necessidade de doarmos a nossa vida, como fez o mestre Galileu. Pelo fato de ter morrido na cruz, Jesus não tira automaticamente nossos pecados. Jesus se faz solidário às pessoas sofredoras e injustiçadas para nos indicar o caminho a ser trilhado rumo à humanização, vocação de todos nós, de todas nós. Quanto mais nos humanizarmos, mais estaremos caminhando rumo à libertação, rumo à salvação. O apóstolo Paulo percebe que a questão de impor a circuncisão aos não-judeus e o respeito à lei judaica não se reduz apenas à questão de observância da tradição, mas que o atrelamento às questões da tradição judaica era meio de continuar garantindo a escravização do povo, roubando-lhes as condições materiais objetivas que viabilizavam a liberdade. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está em sintonia com a fina flor da experiência bíblica, segundo a qual Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Ama a todos e todas, independentemente de classe, etnia, gênero ou orientação sexual. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e todas as criaturas, seres vivos, são muito boas, ou seja, são sagradas. A luz e a força divina permeiam e perpassam toda a realidade. O autor de Atos dos Apóstolos diz: Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus aceita quem pratica a justiça, independente do povo a que pertence. Segundo Atos dos Apóstolos, Pedro, passando fome no meio dos impuros, Simão, em missão fora de Jerusalém, estava na casa de outro Simão, um curtidor de couro, profissão mais impura de todas. Aí, Pedro faz a experiência por meio de uma visão de que para Deus não há nada impuro. Não chame de impuro o que Deus purificou. Isto é, tudo é sagrado, o profano principalmente. Em algum momento de sua vida, o apóstolo Pedro deve ter vivido esta experiência que o fez se libertar das amarras do judaísmo enrijecido. Tanto é que terminou martirizado, segundo a tradição da igreja, como Jesus, Paulo, Tiago, Estevão, Antipas e muitos outros cristãos da primeira hora. Entretanto, historicamente, é mais provável que o apóstolo Paulo
na década de 50 do primeiro século da era cristã, tenha vivenciado esta experiência antes de Pedro. Portanto, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, defende com intransigência o verdadeiro e libertador Evangelho de Jesus Cristo, diante dos ataques de falsos irmãos que, mesmo integrando as comunidades cristãs, estão destruindo o seu sentido libertador, como, aliás, fazem muitos falsos líderes religiosos atualmente ao espiritualizar a fé cristã, ao amputar a dimensão social do Evangelho de Jesus Cristo e ao reduzir a fé cristã à autoajuda, a posturas moralistas e blá blá blá, para tentar justificar posturas opressoras e discriminatórias. Logo, ter fé é muito importante, mas desde que não seja fé alienadora. É isso aí, que a luz e a força de Deus continue nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Fique com um abraço de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou.